Fala, renovados! Aqui é o Matheus e está começando mais um episódio do podcast Vida Renovada. Nessa semana, vamos começar com o nosso devocional e o diácono Fábio vem trazer uma reflexão sobre fé e obediência lá em Hebreus 11, 8. Que Deus nos abençoe. Vamos lá? Olá, irmãos. A paz do Senhor para todos. Estamos aí no início de mais um podcast devocional, onde hoje estarei falando sobre fé e obediência. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse onde estaria indo. O texto está falando de fé e obediência a Deus. Pois Abraão, quando obedeceu e teve fé, Deus esteve com ele a todo tempo. Que temos que ter obediente a Deus e ter fé em tudo aquilo que Ele nos propõe, pois Ele é fiel a todo tempo, independente de nossas falhas e fraquezas. Deus continua fiel a nós. Como exemplo, o próprio Abraão e Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho. Dele saíram descendentes tão numerosos como as areias da praia e as estrelas do céu. Pela fé, a prostituta Raabe, que escondeu os espias, não foi morta em Jericó, com aqueles que foram desobedientes. Ela teve a promessa que viveria e foi uma das que estava na geração do Rei Jesus. Deus é tão maravilhoso que mesmo nós, sendo fracos e desobedientes, porém, com a fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguimos mover montanhas. E sendo obedientes a Deus, nós conseguimos alcançar a sua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Não estou dizendo que esses homens foram totalmente fiéis a Deus. Eles também tiveram suas falhas, tiveram seus erros. O próprio Abraão teve suas falhas e seus erros. Ele, com a sua esposa Sara, quando estiveram no reino do rei Abimeleque, teve seus problemas, porque eles esconderam que eram marido e mulher, e falaram sim que eram os irmãos. Eles até eram irmãos, mas eram casados. E o rei Abimeleque gostou de Sara e se interessou por ela, e levou ela para seu harém. O seu filho também teve o mesmo problema, Isaque. Isaque também teve esse mesmo problema que o seu pai, com o mesmo rei Abimeleque. Negou que a sua esposa, a Rebeca, era sua esposa, também dizendo que era sua irmã. E também o rei se engraçou, gostou dela. Essas são algumas falhas que Abraão, como homem comum, como nós somos, que também teve seus prós e seus contras. Ele falhou também, como também foi um homem de muita fé e obediência. Quando ele deu seu filho Isaque, ali quando Deus pediu, era o seu filho da fé, era o seu filho da promessa de Deus. Porém, ele não deixou de obedecer a Deus, quando Deus pediu Isaque em sacrifício. Abel também foi um homem de fé. Ofereceu melhor oferta que Caim e agradou a Deus. Mesmo estando morto, ainda fala pela fé. Noé, pela fé, foi obediente, construindo a arca, sendo ainda avisado por Deus das coisas que ainda não se viram, pois creu e teve fé que ainda aconteceria o dilúvio dito por Deus. Ele foi obediente até o final, até um dia que caiu o dilúvio e muitas pessoas morreram, mas Noé e sua família foram salvos, porque eles acreditaram em Deus, foram obedientes e construíram a arca e Deus o colocou lá dentro para a salvação de suas vidas. Nós, como homens que somos, pessoas comuns, temos que ter fé e obediência a Deus. Porque como esses homens do passado, são homens considerados por Deus obedientes, também falhos. E nós, como seres humanos que somos, também temos que ser obedientes a Deus. Apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, temos que estar sempre obedientes a Deus. Porque nós temos um Deus que é um Deus de misericórdia e de graça, que nos guarda, que nos ama, que está conosco a todo tempo, independente se somos falhos ou não. Ele nos ama a todo tempo, da mesma maneira que Ele amou esses homens do passado, os guardando, os livrando
estando com eles a todo tempo. Nem por isso eles deixaram de ser obedientes a Deus, mesmo com suas falhas e com seus erros. E assim nós também temos que ser obedientes a Deus nos dias de hoje. Apesar das lutas, das dificuldades que temos, a fé e a obediência nos vai levar à presença de Deus um dia. Essa é a nossa reflexão sobre fé e obediência. E que nosso Deus venha nos proteger e guardar, e que Ele venha, através dessa reflexão, nos abençoar a cada dia.